Fala galera, vamos então já arrochar, né? A gente já estava falando da ondulatória, a gente falou sobre polarização, difração, batimento, ressonância e hoje nós vamos falar sobre acústica. Acústica, para o pessoal que já deu uma estudada aí em ótica até, a ótica é a parte da ondulatória que estuda a luz, né? Enquanto que a acústica é a parte da ondulatória que estuda o som. O som, para quem não lembra, é uma onda longitudinal e mecânica, ou seja, é uma onda na qual se propaga dessa maneira e não daquela maneira suave, gostosa, né? É daquela maneira um batendo no outro, eu vou explicar já melhor para vocês, e precisa de um meio para se propagar, porque são as moléculas que estão carregadas de energia. Lembrando que a onda não carrega matéria, ela carrega apenas energia e quantidade de movimento. Tudo bem? Bom, então vamos lá para a acústica, não vamos perder tempo. Acústica. Assim como na ótica estuda a luz, a acústica estuda o som. Já falei disso. E o que é o som? O som é uma onda mecânica. Gente, eu tava comendo chocolate e caiu aqui, tá bom? O som é uma onda mecânica e longitudinal. A onda mecânica significa que necessita de um meio para se propagar. Enquanto que a onda longitudinal é aquela que vai produzir. Eu desenhei um desenho legal aqui para vocês, olha só. Já mostro o desenho para vocês. Nesse desenho que eu vou mostrar, a gente pode fazer uma análise da pressão. Olha só o desenho, é uma caixa de som. Bum, bum, bum. Tá fazendo exatamente esse barulho, ó. Bum, bum. Então tá aí, a caixa de som. Tá vendo que isso aqui é ar, tá? A gente está no ar. E as moléculas de som, as moléculas de som, elas ora estão muito unidas com uma pressão alta, ora elas estão separadas a uma pressão muito baixa. Dá para entender? Concorda comigo? Diz que concorda, vai? Então, o som ele se propaga dessa maneira. A onda, você está vendo que ela está indo assim, ó, bate aqui, aí vai batendo uma molécula na outra, mas locais estão com alta pressão em determinado momento, locais estão com uma baixa pressão em um outro determinado momento. Fazer esse desenho deu tanto trabalho, gente, eu usei ele tão rápido. Mas vamos continuar então. Já foram 2 minutinhos da nossa aula e eu tenho que agilizar. Então, gente, vamos continuar. E o que é o som? Pô, gente, o som para os humanos é uma coisa. O som para os cachorros é outra coisa. O som para os golfinhos já é outra coisa. Então tem uma coisa aí que a gente tem que estar analisando bem. O que é o som? O som para a gente, que é o estudado, né, a sonoridade que nós ouvimos, está variando nessa frequência, ó, de 20 Hz até 20.000 Hz. Ou seja, o que nós humanos ouvimos? Nós ouvimos de 20 Hz até 20 kHz, enquanto que os cachorros ouvem um pouco mais que a gente, e os golfinhos ouvem ainda mais. Né? Existe uma ideia na biologia, uma ideia não, uma constatação, de que quando terremotos estavam chegando, vários animais saíam correndo para o outro lado, porque a audição dos animais, eles ouvem uma frequência maior, então eles já estavam ouvindo e presumindo que o terremoto iria acontecer. E vários animais estavam correndo contra o terremoto para tentar se salvar, né? Então de 20 Hz a 20 kHz. Bom, legal então. Esse é o som que a gente vai estudar e essa é a acústica, né, onde a acústica está inserida. Bom, para frequências abaixo de 20 Hz, nós chamamos essas frequências de infrassons, que nós não ouvimos. E para frequências acima de 20 kHz, 20.000 Hz, são os ultrassons. Gente, lembrando que esses 20 Hz e 20 kHz é apenas uma média ali. Tem gente que ouve dos 17 Hz a 20 kHz. E à medida que a gente vai ficando mais velho, essa faixa de frequência audível, ela diminui. Né? Quando você vai estar falando do seu avô e ele te ignora, ele não faz por mal, tá? É porque ele não está ouvindo mesmo. A frequência de audição dele está numa faixa menor. Tudo bem? Podemos avançar então? Estamos estudando a acústica. Lembrando que a acústica é o estudo do som. E aqui o som é uma... Aqui não, né? Na física, sempre. O som é uma onda mecânica e longitudinal. Isso é bastante cobrado. Gente, uma pergunta muito importante. Qual que é a velocidade do som? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, ó, cuidado, cuidado. Muitos alunos, eles já falam qual que é a velocidade. Ah, vale 340 metros por segundo. Não é que você esteja errado, mas você não está totalmente certo, né? 340. 340 tá certo se a gente estiver analisando o ar. A velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. E depende de dois fatores, olha só. O som, então, a velocidade dele depende de dois fatores. São eles: da temperatura e também depende do estado físico, certo?
Então, o som no estado sólido, ele não tem a mesma velocidade analisando um mesmo material no estado líquido, que não tem a mesma velocidade analisando o mesmo material no estado gasoso. Depende do estado físico que eu estou, certo? E também depende da temperatura. Essa formulinha é a fórmula que constata que a velocidade do som ela é proporcional à raiz quadrada da temperatura. Então, à medida que nós aumentamos a temperatura, o som fica mais rápido. À medida que nós diminuímos a temperatura, o som fica mais devagar. E K, quando a gente usa a letra K, normalmente é para definir uma constante. É a constante que entra nessa fórmula, tá bom? O que é importante você saber, então? Que a velocidade do som aumenta com a temperatura. Na verdade, aumenta com o quadrado da temperatura. Pode ser que caia o item, por exemplo, perguntando se a velocidade do som é diretamente proporcional à temperatura. Errado. A velocidade do som é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura, tá bom? Então, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do seu som também aumenta. E onde você acha que o som é mais rápido? No sólido, no líquido ou no gás? Pô, vamos pensar aqui. O som não precisa de um meio para se propagar? Então, quando esse meio está muito longe um do outro, ou seja, as moléculas estão muito espaçadas, você concorda que o som vai ter uma velocidade menor do que em um meio em que as moléculas estão muito juntas? Sim ou não? Fala sim. Em que as moléculas estão muito juntas, quando eu mexo uma molequinha, a do lado já mexeu, a do lado já mexeu, já está tudo mexendo. Quando num gás eu mexo uma molequinha, a do daqui vai demorar um pouquinho, mas já já ela mexe, a aqui vai demorar mais um tiquinho, mas já já ela mexe. Então concorda que a velocidade no sólido é mais rápido? Legal, né? Isso é interessante a gente saber, pessoal. O exemplo dos trens. Bom, eu li em algum lugar, não lembro não, eu li em algum lugar que os índios, não sei por que os índios, mas já tinham construído, sei lá, acho que os portugueses já tinham construído rodovias de trem, né? Trilhos de trem. E os índios, para saber se o trem estava chegando, porque eles tinham que passar ali o tempo todo, eles colocavam o ouvido dele nos trilhos, né? E ali nos trilhos eles conseguiam ouvir se o trem estava chegando mais rapidamente do que ouvir pelo ar. Por quê? Nos trilhos, o trilho é sólido. A velocidade do som no sólido é maior do que a velocidade, por exemplo, no ar. Opa, velocidade no ar aqui vai demorar mais para chegar nos nossos ouvidos. Então, o exemplo dos trens aí é isso aí. Não faça isso no metrô não, viu? Não vai dar muito certo não, tá? Porque no metrô talvez até dê certo, mas ali o metrô, o negócio tem energia ali, né? O negócio ali, você pode ser que tente só não dê certo não. Mas vamos continuar. Então tá. Bom, agora a gente vai falar sobre a altura. Quando você está ouvindo o seu som lá, na tranquilidade, seu fone de ouvido aí, do Spotify, né? Curtindo o seu funk. Aí sua mãe fala, abaixa esse som, meu filho, tá muito alto. Quando sua mãe fala isso, ela está falando uma coisa errada no conceito físico, tá bom? Vamos lá. Nós usamos o conceito errado no dia a dia. A altura do som não tem relação com o volume, tá bom? A altura tem total relação com a frequência. Um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave. Foi idiota isso, né? Eu sei que foi, mas a gente precisa saber disso. Quando nós tratamos de altura, sempre quando falamos de altura, está totalmente relacionado à frequência. Altura, frequência. Altura, frequência. Meu filho, coloca isso na sua cabeça. Faça uma frase. Alfredo. Pronto. Alfredo. Al de altura, Fredo de frequência. É idiota essas coisas, mas faz a gente lembrar. Tá bom, gente? Essa foi a primeira parte da aula, foi uma introdução à acústica. E agora a gente vai falar sobre um outro assuntinho no próximo vídeo. Tchau, tchau!